Nas sombras dos impenetráveis jungles, em planícies poeirentas e nas alturas das montanhas da América, estão escondidos edifícios capazes de deixar em um beco sem saída até mesmo os mais experientes arqueólogos da contemporaneidade. Grandiosas pirâmides, erguendo-se entre o mar verde das florestas tropicais, guardam segredos que ninguém conseguiu decifrar ao longo de muitos séculos. Quem criou essas monumentalidades? Para que serviam? Essas perguntas ainda não têm resposta. Não menos enigmáticas são as galerias subterrâneas que se estendem por centenas de quilômetros sob a superfície da Terra, conhecidas apenas por representantes selecionados das tribos locais. Eles falavam delas em sussurros, passando o conhecimento de geração em geração. E as gigantescas cabeças de pedra dos Olmecas, pesando toneladas, parecem ter caído do céu. Pois como explicar sua presença em locais onde não há nenhum depósito de basalto? A ciência oficial frequentemente oferece explicações para esses fenômenos, mas elas soam pouco convincentes, deixando mais perguntas do que respostas. É impressionante que civilizações separadas por milhares de quilômetros e que nunca se encontraram, criaram edifícios surpreendentemente semelhantes em termos de estilo arquitetônico e proporções matemáticas. Coincidência? Ou prova de algo maior? Diante de nós não estão apenas especulações e fantasias, mas construções reais, tangíveis, que podemos ver com nossos próprios olhos. 15 mistérios arquitetônicos da América esperam que tentemos decifrar seus segredos. E, sem dúvida, a linha mais enigmática da antiguidade da América é o mistério das linhas de Nazca, com seus enigmáticos símbolos traçados na terra, visíveis apenas de cima. Em uma vasta planície desértica do sul do Peru, em um platô que se estende por centenas de quilômetros quadrados, uma civilização antiga criou algo incompreensível para a mente moderna. Geoglifos gigantescos, representando animais, plantas e figuras geométricas de forma perfeita. Colibres, macacos, aranhas, condores. Esses desenhos se estendem por centenas de metros, mantendo proporções impecáveis, como se tivessem sido traçados pela mão de um gigante. Mas como os seres humanos, sem a capacidade de voar, puderam criar desenhos que, da Terra, parecem apenas linhas caóticas? Como alcançaram tamanha precisão matemática sem instrumentos modernos? E, acima de tudo, por quê? A ciência oficial nos sugere acreditar que as linhas de Nazca eram parte de rituais relacionados ao culto à água e à fertilidade. Alguns pesquisadores afirmam que são um mapa astronômico antigo, refletindo a posição dos constelados no céu. Outros veem nelas um calendário gigante, marcando as estações de chuva e seca. Mas há também aqueles que propõem teorias ainda mais ousadas. Erich von Däniken, conhecido pesquisador de mistérios antigos, sugeriu que as linhas de Nazca eram nada mais que pistas de aterrissagem para naves espaciais de seres extraterrestres que os antigos peruanos consideravam deuses. Como então explicar que esses desenhos foram criados para serem observados do alto em uma época em que o homem ainda não sabia voar? É impressionante que essas linhas tenham se mantido intactas por milhares de anos, algumas por mais de 2.000 anos. O clima seco do deserto e a ausência de fortes ventos permitiram que esses delicados desenhos chegassem até nossos dias praticamente inalterados. Os moradores locais dizem que à noite, quando o deserto mergulha na escuridão e as estrelas brilham intensamente, é possível ouvir sons estranhos vindos da terra, como se os antigos deuses ainda se comunicassem com aqueles que criaram esses símbolos enigmáticos. Cientistas continuam a estudar as linhas de Nazca, utilizando as tecnologias mais modernas, desde o escaneamento lidar até a análise espectral do solo. Mas quanto mais dados eles coletam, mais perguntas surgem. Recentemente foram descobertas dezenas de novos geoglifos que permaneceram invisíveis por séculos. O que mais essa antiga deserto esconde? Quais segredos guardam essas linhas enigmáticas, traçadas na superfície da Terra pela mão de uma civilização há muito desaparecida? Talvez nunca conheçamos a verdadeira história das linhas de Nazca, mas elas continuam a atrair pesquisadores e viajantes de todo o mundo, lembrando-nos de como pouco sabemos sobre nossos antepassados e suas incríveis conquistas. O enigmático Stonehenge americano,
os mistérios do Stonehenge americano. Mas isso não é a única enigmática que se esconde sob o céu sombrio da antiga América. Ao nos deslocarmos para o Nordeste, em direção às florestas profundas do Novo Hampshire, encontramos um monumento misterioso, conhecido como Stonehenge americano. Essas grandes estruturas de pedra, dispostas na forma de um calendário solar, geram muitas perguntas. O que exatamente se esconde por trás dessas grandiosas construções e qual papel elas desempenharam na vida das antigas civilizações? Arqueólogos ainda não chegaram a um consenso. Alguns acreditam que essas pedras foram obra dos celtas, que poderiam realizar longas viagens pelo oceano muito antes de Colombo. Outros sugerem que essas pedras foram erguidas por primeiros colonizadores que buscavam entender o mundo ao seu redor. No entanto, a idade dessas estruturas, estimada em milhares de anos, coloca em dúvida todas as nossas conhecidas marcos históricos. Como é possível que essas pedras, reunidas em algo grandioso e inexplicável, tenham se mantido por séculos? As formas e tamanhos dessas pedras também geram muitas perguntas. Algumas delas atingem várias toneladas, e como foram movidas de um lugar para outro em tempos tão distantes, quando nem os mais simples mecanismos existiam. Talvez seja um testemunho das incríveis habilidades engenhosas das antigas pessoas. Ou talvez essas construções fossem parte de algum ritual ligado aos ciclos solares? Os moradores locais contam sobre estranhos sentimentos que surgem nesse lugar. Às vezes, parece que as pedras sussurram umas com as outras, e a sombra que elas projetam parece transmitir uma mensagem de outra época. Alguns pesquisadores sugerem que essas pedras poderiam ter servido como algum instrumento astronômico, permitindo que os antigos acompanhassem o movimento do Sol e de outros astros. Mas isso é apenas uma das muitas teorias. Outros afirmam que o Stonehenge americano poderia ter servido como um local sagrado para rituais ligados à fertilidade e ao culto à natureza. No entanto, apesar de todos os esforços para entender o propósito de sua criação, a verdade permanece um mistério. Como os antigos construtores, sem tecnologias modernas, poderiam erguer estruturas tão complexas que ainda nos impressionam pela precisão? E por que esse monumento, aparentemente guardado por séculos, continua a guardar seus segredos? As pesquisas continuam, e novos métodos, como o datamento por radiocarbono e a georradar, permitem aprofundar o entendimento dessas estruturas e seu propósito. Mas cada novo passo apenas destaca o quão complexo e enigmático se torna essa história. Portanto, permanece a pergunta: quais outros mistérios os bosques do Novo Hampshire ainda escondem? E quantas outras enigmáticas como essa ainda esperam ser descobertas em todo o mundo? Talvez cada uma delas revele um pouco do esplendor e da estranheza das antigas civilizações, que deixaram suas marcas na história, mas cujos segredos ainda precisam ser desvendados. O mistério do Círculo de Serpentina, uma antiga observatório ou um local sagrado. Continuando nossa jornada pelo mundo dos mistérios antigos, encontramo-nos no coração do Ohio, onde, entre colinas verdes e florestas densas, esconde-se uma das descobertas arqueológicas mais interessantes, o Círculo de Serpentina. Esta grande estrutura de terra, estendendo-se por mais de 4 metros na forma de uma serpente, causa não apenas admiração, mas também uma série de perguntas. Como é possível que esta construção, que permaneceu intocada por séculos, tenha conseguido manter seus segredos? Quem poderia ter criado uma estrutura tão grandiosa, orientada para o solstício de verão, e com qual propósito? As tribos locais consideram este lugar sagrado, mas suas lendas não nos dão uma resposta clara sobre a origem desta enigmática estrutura. Alguns arqueólogos sugerem que o Círculo de Serpentina poderia ter servido como um antigo observatório, permitindo aos habitantes locais acompanhar os ciclos solares e utilizar essa informação para suas necessidades agrícolas. Imagine milhares de anos atrás, pessoas com conhecimentos extraordinários sobre os movimentos celestes reunidas ao redor desta construção para marcar momentos importantes em seus calendários. Mas será que é realmente assim? Ou o Círculo de Serpentina esconde significados ainda mais profundos e misteriosos? Talvez este lugar tenha se tornado o centro de rituais relacionados ao culto a forças da natureza. E aqui que as antigas nações buscavam uma conexão com o mundo dos espíritos. No entanto, apesar de todos os estudos,
Muitos aspectos desta construção permanecem obscuros. Como os antigos construtores poderiam ter criado uma estrutura tão complexa sem os instrumentos modernos? E o que exatamente eles queriam comunicar às gerações futuras, deixando este estranho e majestoso símbolo na Terra? Pesquisadores continuam a trabalhar para desvendar este mistério, utilizando novas tecnologias como georradar e análise de solo, mas cada novo passo apenas destaca quão cheio de mistérios ainda é esta história. Mas este não é o único mistério relacionado ao Círculo de Serpentina. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem neste lugar. Às vezes parece que, no silêncio da floresta, se ouvem sussurros de antigos, e as próprias colinas parecem ganhar vida, contando suas histórias. Como é possível? Sente-se aqui a presença de espíritos antigos, ou é apenas uma ilusão da imaginação? Alguns pesquisadores inclinam-se a pensar que neste lugar está concentrada uma energia especial, que atrai pessoas de todos os cantos do mundo. No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar os segredos do Círculo de Serpentina, a verdade permanece envolta em um véu, porque esta construção, aparentemente protegida pelo tempo, continua a guardar seus segredos. E quantos outros mistérios o mundo ainda guarda, esperando para serem descobertos? Cada um deles possivelmente revela um pouco do esplendor e da estranheza das antigas civilizações, que deixaram suas marcas na história, mas cujos segredos ainda precisam ser desvendados. Somente começamos a entender quão rica é nossa história, e possivelmente ainda há descobertas ainda mais surpreendentes nos aguardando. Perdido na selva, mistérios da antiga cidade de Tiwanaku. Ao nos movermos mais adiante pelo caminho das antigas enigmas, encontramo-nos no coração da Bolívia, onde, entre as florestas verdes e as montanhas altas, se esconde a grandiosa cidade de Tiwanaku. Este complexo megalítico, envolto em um manto de história, desperta admiração e muitas perguntas. Sua idade é um tema de debate. Alguns cientistas afirmam que Tiwanaku foi construído há mais de 3.000 anos, enquanto outros se inclinam para datas mais recentes. Como foi possível que essa cidade montanhosa, construída com blocos de pedra maciços pesando dezenas de toneladas, continue de pé guardando seus mistérios? Como os antigos construtores conseguiram trabalhar a pedra com tamanha precisão, que os blocos se encaixam perfeitamente uns nos outros, como se tivessem sido feitos com tecnologias modernas? As lendas locais contam sobre deuses do céu, que trouxeram conhecimentos e tecnologias necessárias para a construção dessa grandiosa cidade. Quem eram esses deuses? Eram seres reais ou apenas produto da imaginação das antigas nações? Talvez tenham sido eles que ensinaram os humanos a erguer tais grandiosas construções que ainda hoje impressionam arqueólogos e historiadores. No entanto, apesar de todas essas especulações, a verdadeira natureza de Tiwanaku permanece um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que a cidade poderia ter sido o centro de um culto religioso ou um nó comercial, conectando diferentes culturas da antiguidade. Nesse complexo megalítico, ainda é possível ver vestígios de praças rituais, onde, possivelmente, eram realizados rituais relacionados ao culto aos corpos celestes. Mas será mesmo assim? Ou Tiwanaku esconde segredos ainda mais profundos, que ainda precisam ser desvendados? Como civilizações antigas, que conheciam tão complexos conhecimentos astronômicos, puderam desaparecer sem deixar vestígios? Cada canto de Tiwanaku está impregnado de mistério e atmosfera de antiguidade. Ao caminhar por suas ruas, você pode sentir o frio da pedra, que guardou em si milhões de segredos. Os sons da selva que cercam essa metrópole parecem sussurrar sobre os eventos que ocorreram ali. Arqueólogos que trabalham nesse local não raro se deparam com fenômenos inexplicáveis. Às vezes, parecia que algo desconhecido flutuava no ar, fazendo-os refletir sobre o fato de que poderiam estar apenas testemunhando algo muito maior. Mas Tiwanaku não é a única enigmática cidade escondida sob a cobertura da selva. À medida que os estudos dessa região avançam, os cientistas encontram novos e novos artefatos que colocam em dúvida nossas ideias sobre as antigas civilizações. Culturas poderosas que deixaram esses monumentos megalíticos poderiam ter existido paralelamente a outras, sobre as quais ainda sabemos muito pouco.
Qual foi o destino delas? Quais eram suas conexões com outros povos e o que aconteceu com seus conhecimentos e tecnologias? A desvenda desses mistérios está além do nosso entendimento. Cada nova descoberta mostra quão rica e complexa é a história da humanidade e quantos segredos ainda não conseguimos revelar. Talvez nas profundezas da selva boliviana estejam escondidos ainda mais impressionantes descobertas, aguardando o momento certo para revelar o véu sobre a grandeza e a estranheza das antigas civilizações. Somente começamos a perceber que o que sabemos sobre nosso passado é apenas uma pequena parte de um vasto tapete cheio de enigmas que continuam a nos atrair com seus mistérios. Quantos lugares semelhantes ainda estão escondidos em nosso mundo, esperando serem descobertos e estudados? Megalitos de Sacsayhuaman. Rastros de extraterrestres ou segredos de antigos construtores? Ao nos aventurarmos mais fundo no mundo dos mistérios, chegamos ao Peru, onde, entre as grandiosas montanhas dos Andes, se esconde uma das construções mais enigmáticas da antiguidade. Sacsayhuaman. Este complexo megalítico, construído com enormes blocos de pedra pesando até 200 toneladas, desafia nosso entendimento das tecnologias e métodos de construção da época. Como poderiam os antigos incas criar tais paredes ciclópicas, perfeitamente ajustadas umas nas outras, sem o uso de argamassa? Parece que esses blocos maciços, como por magia, se fundem em um todo único, deixando-nos em perplexidade. Como foi possível que as tecnologias modernas, com seus poderosos guindastes e equipamentos, não consigam reproduzir semelhante habilidade? Sacsayhuaman, que se ergue sobre a antiga capital dos Incas, Cusco, tem intrigado os historiadores e arqueólogos ao longo dos séculos. Alguns pesquisadores sugerem que essas paredes poderiam ter servido não apenas como proteção, mas também como locais sagrados, onde eram realizados rituais relacionados ao culto a deidades. Mas quem poderia possuir tais conhecimentos e habilidades? Talvez não fossem apenas humanos, mas algo maior. Algumas teorias até sugerem que esses megalitos poderiam ter sido deixados por extraterrestres, visitantes com conhecimentos que superam os nossos. Qual era a verdadeira natureza desses construtores e o que eles tentavam transmitir para as gerações futuras? Ao estudarmos Sacsayhuaman, mergulhamos em uma atmosfera de antiguidade, sentindo o frio da pedra sob nossas mãos e ouvindo o eco de passos em intermináveis corredores de pedra. Cada rachadura e cada linha dessas paredes falam do tempo em que os seres humanos, possivelmente, estavam mais próximos de algo grandioso e inacessível. As lendas locais falam de conhecimentos secretos que foram perdidos com o desaparecimento das antigas civilizações. Como poderiam eles tratar a pedra com tamanha habilidade, alcançando tamanha precisão que até mesmo o equipamento moderno não pode garantir resultados semelhantes? Sacsayhuaman não é o único lugar onde se encontram construções semelhantes. Na região, é possível encontrar outras construções enigmáticas que levantam as mesmas questões. Qual era a relação entre essas construções e as culturas que existiam em outras partes do mundo? Poderiam elas trocar conhecimentos, ou até mesmo ter origens comuns? Como foi possível que essas avançadas tecnologias foram esquecidas e os próprios construtores ficaram apenas na sombra da história? Apesar de muitos estudos e teorias, o mistério de Sacsayhuaman permanece não resolvido. Cada novo artefato encontrado na região abre novas fronteiras para nós, nos fazendo questionar: o que mais esses grandiosos muros escondem? Quantos mistérios ainda estão sob o manto do tempo, esperando serem descobertos e estudados? Todas essas perguntas nos fazem refletir sobre o que sabemos sobre nosso passado. Talvez isso seja apenas uma pequena parte de um vasto mundo de mistérios que continua a nos atrair. Quantos lugares como Sacsayhuaman ainda estão escondidos em nosso mundo, esperando seu momento para revelar seus segredos e nos surpreender? Cada descoberta, cada mistério, nos lembra que a história da humanidade está cheia de descobertas incríveis e estamos apenas na porta de sua resolução. Pirâmides encontradas não no Egito, os mistérios de Tikal. Ao mergulharmos no mundo dos enigmas, nos encontramos novamente no coração da antiguidade.
e nosso caminho nos leva agora para a Guatemala, onde, entre as verdes florestas, se esconde uma das cidades mais impressionantes da civilização maia, Tikal. Esta antiga megacidade, que outrora prosperava nas tropicais, guarda em si não apenas as grandiosas pirâmides, mas também uma multidão de mistérios que deixam os cientistas de cabelo em pé. Descobriu-se que as pirâmides de Tikal foram utilizadas não apenas como templos, mas também como locais para rituais de sacrifícios. Nesses lugares sagrados, os antigos maias se dirigiam aos deuses, tentando obter bênção e proteção. Mas o que sabemos sobre os rituais que eram realizados aqui? Quais eram as verdadeiras motivações desses rituais e quais forças eram invocadas para ajudar? Uma das pirâmides mais enigmáticas de Tikal, conhecida como a Pirâmide de 12, possui um fenômeno acústico único. Se você se posicionar em sua base e bater palmas, o som é refletido de tal maneira que lembra o grito da ave sagrada Quetzal, que, segundo lendas, estava ligada ao divino. Como é possível? Como os antigos construtores conseguiram criar tal fenômeno acústico, utilizando apenas instrumentos primitivos disponíveis na época? Pode ser que isso não tenha sido apenas uma coincidência, mas uma decisão consciente, destinada a criar uma ligação entre o homem e o divino, causando medo e admiração em quem ousava entrar nesses lugares sagrados. Tikal, glorificado por suas majestosas pirâmides e templos, também está cercado por uma multidão de mistérios. Como é possível que essa cidade, que outrora era uma das mais poderosas do mundo maia, tenha desaparecido em uma direção desconhecida? Historiadores acreditam que mudanças climáticas e conflitos internos poderiam ter desempenhado seu papel. Mas o que se esconde por trás desse desaparecimento? Quais outras forças poderiam estar envolvidas sobre as quais não temos conhecimento? Como uma cidade tão desenvolvida poderia simplesmente desaparecer, deixando apenas ruínas que hoje são conquistadas pela natureza? Pesquisas mostram que Tikal não era apenas um centro religioso, mas também um importante nó comercial. Como é possível que essa cidade maravilhosa, onde os seres humanos criavam arte e ciências, tenha se tornado abandonada com o tempo? Talvez seus habitantes soubessem algo que não podemos entender. Talvez a sabedoria antiga, guardada nesses pedras, ainda esteja esperando seu momento para ser revelada. Mas isso não é a única pergunta que Tikal levanta. Ao longo dos séculos, arqueólogos encontraram aqui uma multidão de artefatos, desde cerâmicas até estátuas adornadas com hieróglifos enigmáticos que até hoje não foram decifrados. Quais eram essas mensagens e o que elas poderiam dizer sobre a vida, a cultura e as crenças dos maias? Algumas teorias sugerem que esses hieróglifos contêm previsões sobre o destino da civilização, talvez até mesmo advertências sobre catástrofes que poderiam ocorrer novamente. Mas quem pode dizer qual era o verdadeiro propósito dessas inscrições? Assim, Tikal continua sendo um dos lugares mais intrigantes do planeta, onde cada pedra pode contar sua própria história. Cada pirâmide, cada rachadura nas paredes pode esconder a chave para entender não apenas a civilização maia, mas também toda a história humana. Quantas outras cidades, cheias de mistérios e enigmas, estão escondidas nas florestas, esperando serem descobertas e estudadas? Quantas perguntas ainda não encontramos respostas? E possivelmente esses enigmas, assim como as próprias pirâmides, serão guardados nas entranhas da terra até que a humanidade consiga decifrá-los. Rostos de pedra, olhando para o céu. Cabeças olmecas no México. Ao nos movermos do enigmático Tikal, encontramo-nos no coração do México, onde o tempo parece ter parado, deixando para trás as grandiosas e misteriosas cabeças olmecas. Essas gigantescas esculturas de pedra, esculpidas em basalto pesado, podem pesar até 40 toneladas e representam obras de arte incríveis, dotadas de características incrivelmente detalhadas. Como foram criadas? Como os antigos olmecas conseguiram manipular blocos de pedra tão grandes e transportá-los para grandes distâncias? Essas perguntas permanecem sem resposta, assim como muitos mistérios que cercam essa antiga cultura. As esculturas olmecas encontradas em lugares como La Venta e San Lorenzo emanam uma aura enigmática. Cada olho, cada curva do lábio parece esconder histórias que não podem ser contadas.
Mas quem foram essas pessoas que criaram essas obras enigmáticas? Quais eram seus crenças e costumes? Os cientistas tentam responder a essas perguntas ao longo de muitos anos, mas apesar de seus esforços, os fatos permanecem vagos. Alguns pesquisadores sugerem a possibilidade de contatos entre os Olmecas e outras culturas, até mesmo com tribos africanas. No entanto, as evidências disso permanecem no nível de especulações e conjecturas, como a sombra que a luz projeta. Como os Olmecas conseguiram criar essas grandes cabeças sem tecnologias modernas? A resposta pode estar em suas habilidades excepcionais de trabalhar com pedra e em uma organização de trabalho extraordinária. Mas como exatamente eles conseguiram tal precisão e maestria? Pode ser que tenham utilizado métodos esquecidos que desapareceram junto com a própria civilização. Ou, possivelmente, eles possuíam conhecimentos que nem podemos imaginar. Cada cabeça, cada detalhe cria a sensação de que foram criadas não apenas para a beleza, mas também para transmitir um significado simbólico importante. Alguns cientistas acreditam que essas cabeças poderiam representar imagens de governantes ou deuses, servindo como um elo entre a terra e o céu. Mas o que exatamente esses rostos simbolizavam? Quais eram suas funções na sociedade e qual papel desempenhavam nos rituais dos antigos Olmecas? Apesar de muitos estudos, a cultura Olmeca continua sendo uma das mais enigmáticas na história do México. Como é que uma civilização que criou obras tão impressionantes de arte desapareceu, deixando apenas vestígios de pedra de sua existência? Talvez nas profundezas do solo mexicano ainda se escondam muitos mistérios, esperando para serem descobertos. E quantas outras antigas culturas das quais ainda não sabemos podem contar suas histórias, mas permanecem não reveladas? Cada cabeça olmeca, voltada para os confins celestiais, parece guardar não apenas os mistérios de seu tempo, mas também enigmas que continuarão a intrigar os pesquisadores por muitos anos. Quantas perguntas permanecem sem resposta e quantas histórias ainda esperam seu momento para serem contadas? Em nossa busca pela verdade, estamos apenas na superfície dos oceanos das antigas civilizações, e possivelmente, no futuro, nos aguardam novos descobrimentos que mudarão nosso entendimento do passado. Cidade desaparecida, Palenque e o mistério do sarcófago espacial. Ao mergulharmos nas profundezas do México, abrimos portas para o misterioso cidade de Palenque, um dos locais mais enigmáticos criados pela civilização maia. Esta cidade, cercada por densas florestas, com seus grandiosos templos e palácios esplêndidos, parece ter sido esculpida diretamente no tecido do tempo. Mas o que aconteceu com essa civilização fascinante? Como uma cidade tão desenvolvida poderia desaparecer, deixando apenas um sussurro de sua existência? Em Palenque, entre as ruínas, encontramos algo estranho, um templo onde está escondida uma tumba que lembra um navio espacial. Este sarcófago, adornado com imagens incomuns, continua a gerar debates e discussões entre arqueólogos e historiadores. Mas o que exatamente representam essas imagens enigmáticas? Alguns pesquisadores até chamam-no de astronauta maia, o que, sem dúvida, adiciona mais mistério ao já enigmático legado desse povo. Quando entramos nesse templo, o cheiro de terra úmida e antiguidade nos envolve, criando a sensação de que estamos na porta de um grande descobrimento. As paredes estão cobertas de hieróglifos, que possivelmente contam histórias perdidas para o ser humano moderno. Como os maias puderam criar uma estrutura tão complexa, cheia de símbolos e enigmas? E o que eles tentavam transmitir através dessas imagens? No sarcófago, há uma figura de um homem que parece estar sentado em uma cadeira, ligeiramente inclinado, o que evoca associações com cosmonautas. Mas como ele poderia estar relacionado com viagens espaciais se a civilização maia existiu há milhares de anos? Alguns cientistas sugerem que essa imagem pode refletir antigos conhecimentos sobre estrelas e o cosmos, que foram perdidos ao longo do tempo. Mas como pessoas que viviam em tais condições poderiam possuir tais conhecimentos? Talvez elas tenham sido testemunhas de fenômenos que não podemos explicar. Ou será que isso é apenas uma interpretação simbólica, refletindo seu entendimento do mundo e sua conexão espiritual com o cosmos? Mas os enigmas de Palenque não param por aí. Qual era a função desse templo na vida dos maias? Era um local de adoração
Ou possivelmente um túmulo para grandes líderes? Qual era o significado desse astronauta maia em sua cultura? Considerando que Palenque era um importante centro cultural e político, seu desaparecimento permanece uma das páginas mais sombrias na história maia. Como pessoas tão avançadas poderiam abandonar suas terras, deixando para trás maravilhas da arquitetura e da arte? Ao longo dos séculos, pesquisadores tentaram desvendar o mistério de Palenque, mas cada resposta gerava apenas novas perguntas. Quantas outras verdades ainda estão escondidas nessa antiga cidade? Quais outros artefatos podem mudar nossa compreensão sobre os maias e suas conquistas? Talvez, nas florestas, camufladas pela vegetação verde, estejam escondidos outras cidades que um dia foram centros de conhecimento e poder, mas agora esperam seu momento na sombra da história. Quantas outras dessas enigmas ainda esperam ser reveladas? Quantas histórias, perdidas nos séculos, ainda não foram contadas? Em nossa busca por respostas, apenas começamos nossa jornada pelos rastros das antigas civilizações, e talvez Palenque seja apenas a ponta de um iceberg, escondendo em si mesma muitos mistérios sobre nosso passado. Os enigmáticos moais da Ilha de Páscoa, vestígios de antigas civilizações nos confins do mundo. Ao nos deslocarmos dos mistérios de Palenque às distantes margens do Oceano Pacífico, deparamos com outra cultura enigmática, a Ilha de Páscoa. Este isolado pedaço de terra, pertencente ao Chile, tornou-se lar para impressionantes estátuas de pedra, conhecidas como moais. Essas massivas estátuas, como silenciosos guardiões, observam o mar, como se estivessem esperando o retorno de seus criadores ou de algum horizonte desconhecido. Mas o que exatamente se esconde por trás dessas grandiosas figuras? Quais são suas verdadeiras funções e significados na vida dos polinésios, que outrora habitavam essa ilha remota? Pesquisadores ainda discutem como esses gigantes foram transportados desde as pedreiras, onde foram esculpidos na rocha vulcânica. Existem teorias que sugerem que foram utilizados complexos sistemas de cordas e comandos compostos por centenas de pessoas. No entanto, ninguém pode responder com certeza como eles chegaram até lá. Algumas das estátuas ainda estão enterradas sob a terra, o que aumenta ainda mais o mistério que as envolve. Por que foram enterradas? Foi um acidente ou uma ação intencional, ligada a práticas culturais ou religiosas? O isolamento da Ilha de Páscoa desempenhou um papel na formação de uma cultura única, que se desenvolveu longe das outras civilizações terrestres. Aqui, entre colinas verdes e vastos espaços oceânicos, surgiram seus mitos e lendas. Alguns pesquisadores sugerem que os moais simbolizavam ancestrais e que sua criação e instalação eram parte de um complexo ritual, direcionado à prosperidade e proteção contra ameaças externas. Mas quais eram os verdadeiros motivos de seus criadores? Qual a ligação entre as estátuas e o desaparecimento da população local, que, segundo alguns dados, poderia ter sido causada por catástrofes ecológicas ou conflitos internos? Comparando os moais com os enigmáticos monumentos da civilização maia, surge a pergunta: existem ligações ocultas entre essas culturas? Como povos tão distantes um do outro puderam criar obras de arte e arquitetura semelhantes, se seus caminhos só se cruzaram nos mais ousados sonhos? Isso significa que eles faziam parte de um único fluxo, que possivelmente foi levado até os confins do tempo? Mas essas perguntas apenas levantam o véu sobre os mistérios que cercam a Ilha de Páscoa e seus moais. Quantos outros mistérios ainda estão escondidos nesse canto remoto do mundo? Quais outros artefatos, possivelmente, aguardam para serem descobertos no fundo do oceano ou nas profundezas da Terra? Talvez esses não sejam os únicos enigmáticos monumentos que guardam memórias de civilizações há muito desaparecidas. Quantas outras histórias de pessoas que deixaram sua marca na Terra ainda estão além do nosso alcance? A Ilha de Páscoa é apenas uma das muitas chaves para entender o grande mosaico da história humana, e cada nova descoberta pode mudar nossa percepção do passado. O mistério dos pedregulhos que se movem na Vale da Morte. Um enigma que não se explica. Ao nos movermos das enigmas da Ilha de Páscoa para os desertos da Vale da Morte nos Estados Unidos,
Encontramos outras anomalias naturais enigmáticas. Os pedregulhos que se movem, que parecem viver sua própria vida. No fundo do lago seco de Haystrake, localizado nesse lugar rude e deserto, há pedras que pesam dezenas de quilogramas, deixando rastros enigmáticos no fundo plano e seco. Essas pedras, que por si mesmas parecem ser simples blocos, se tornam menos comuns quando observamos como elas se movem lentamente, deixando rastros, como se alguém invisível as empurrasse para frente. Mas como elas fazem isso? Como explicar esse fenômeno incomum? Muitos pesquisadores tentaram desvendar esse mistério, e embora alguns tenham encontrado explicações parciais, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. De acordo com uma das teorias, durante as noites frias, a água pode congelar no fundo do lago, formando uma fina camada de gelo. Com o aquecimento diário, esse gelo começa a derreter, e sob ele se forma uma fina camada de água, permitindo que as pedras escorreguem pela superfície. No entanto, essa teoria não consegue explicar completamente como exatamente as pedras se movem tão longe e com tanta precisão. Como essas grandes pedras poderiam se mover sem uma força externa? Alguns acreditam que por trás desse fenômeno há forças magnéticas ou até mesmo místicas, que ainda não podem ser explicadas cientificamente. Como se a própria natureza resolvesse brincar com nossos entendimentos e conceitos de física. Nesse contexto surge a pergunta: será que os pedregulhos que se movem são apenas um fenômeno físico, ou algo mais profundo que ainda não conseguimos entender? Será que os antigos povos que habitavam essas terras conheciam esse fenômeno e criavam lendas relacionadas a essas pedras? Comparando esse enigma com outras anomalias naturais, como os círculos misteriosos em campos ou as esferas luminosas observadas em diferentes partes do mundo, não podemos deixar de nos perguntar: quantas outras coisas semelhantes ainda estão por ser descobertas? Quantas verdades nosso planeta ainda guarda? E o que elas podem nos contar sobre o passado da humanidade? Talvez na Vale da Morte, entre esses pedregulhos enigmáticos, estejam escondidos os segredos não apenas da natureza, mas também dos próprios humanos que um dia habitavam esses lugares. Mas o mistério dos pedregulhos que se movem permanece sem solução. Por quanto tempo ainda teremos que esperar para descobrir a verdade sobre esse fenômeno extraordinário e misterioso? Existem enigmas semelhantes em outros continentes, esperando para serem descobertos? Cada nova descoberta pode levar a novas perguntas, e talvez por trás de cada pedra haja uma história que ainda não estamos prontos para ouvir. A Vale da Morte não é apenas um lugar. É um símbolo do nosso desejo de desvendar os enigmas que nos cercam. E talvez nesse desejo encontremos respostas para as perguntas sobre nosso lugar nesse mundo extraordinário e misterioso. Pirâmide escondida sob uma colina. Os mistérios de Cholula. Ao nos deslocarmos dos enigmas da Vale da Morte para os enigmas do México, encontramos-nos aos pés de uma majestosa pirâmide em Cholula. À primeira vista, parece apenas uma colina coroada por uma igreja. Mas ao olharmos mais fundo, surge uma história fascinante sobre uma antiga construção que, ao longo de muitos séculos, ficou oculta aos olhos. Esta pirâmide, conhecida como a Grande Pirâmide de Cholula, é considerada a maior em volume no mundo, e suas dimensões impressionam. Ela é 2 vezes maior que a famosa pirâmide de Quéops, no Egito, mas sua existência permaneceu em sombra por muito tempo. Os colonizadores espanhóis, que apagaram muitos aspectos da cultura dos povos nativos, construíram uma igreja de Santa Maria no topo dessa colina, como se quisessem esconder um local sagrado que, provavelmente, estava ligado a crenças e rituais pagãos. Mas ao escondê-lo, eles apenas aumentaram seu mistério. Como foi possível que sob essa colina se escondesse uma construção tão grandiosa e por que ela permaneceu desconhecida por tanto tempo? Somente no início do século XX, arqueólogos começaram a realizar escavações que revelaram o véu do mistério. Sob camadas de terra e vegetação, foram descobertas grandes paredes, construídas com tijolos cuidadosamente trabalhados, além de inúmeros túneis e câmaras que faziam parte desse majestoso templo. Os cientistas descobriram que a pirâmide foi construída em várias etapas, começando nos primeiros séculos da nossa era, e serviu como centro da vida religiosa para antigas civilizações, como os toltecas e os astecas. Mas o que aconteceu com aqueles que construíram essa imensa construção? Como uma tal realização civilizacional poderia desaparecer da memória histórica?
Alguns pesquisadores avançam a teoria de que, com a chegada dos espanhóis e sua ideologia religiosa, os povos locais foram forçados a renunciar às suas tradições e cultos, o que levou ao esquecimento desse lugar único. No entanto, resta uma pergunta. O que exatamente estava escondido no santuário de Cholula? Talvez lá estivessem guardados conhecimentos que poderiam transformar nossa compreensão das antigas culturas? Ou talvez lá estivessem rituais objetos que ainda aguardam seu descobrimento? Comparando a pirâmide de Cholula com outros monumentos antigos conhecidos, como as construções enigmáticas de Machu Picchu ou os templos misteriosos de Angkor, não podemos deixar de nos perguntar quantos lugares semelhantes ainda estão por descobrir, quantos mistérios nossa planeta ainda guarda e o que eles podem nos contar sobre o passado da humanidade. Talvez sob cada colina, entre cada igreja, haja uma história esperando para ser revelada. No entanto, o mistério da pirâmide de Cholula permanece sem solução. Quanto tempo ainda teremos que esperar para descobrir a verdade sobre essa majestosa e enigmática construção? Existem outras semelhantes em outros cantos do mundo, aguardando seu descobrimento? Cada novo descobrimento pode levar a novas perguntas, e, possivelmente, sob cada camada de terra, há uma história que ainda não estamos prontos para ouvir. Cholula não é apenas um lugar. É um símbolo do nosso esforço para desvendar os mistérios do passado, e possivelmente nesse esforço estão escondidas as respostas às perguntas sobre nosso passado e futuro, sobre o que significa fazer parte dessa fascinante e misteriosa universo. Fortaleza de Ollantaytambo, Mistérios da Geometria Inca. Ao nos movermos das pirâmides de Cholula para os enigmas das montanhas do Peru, encontramos a majestosa fortaleza de Ollantaytambo, que impressiona com seu estilo arquitetônico incomum e técnicas de construção misteriosas. Localizada a mais de 2.700 metros de altitude acima do nível do mar, cercada por penhascos íngremes e terraços verdes, a fortaleza parece uma verdadeira enigma, criada pelas mãos dos antigos incas. Mas o que torna Ollantaytambo tão único? Primeiramente, o que salta aos olhos é a perfeição da alvenaria de pedra, usada para erguer as paredes. Esses blocos maciços, como se fossem cortados de um único pedaço, se ajustam perfeitamente uns aos outros sem o uso de argamassa. Como os antigos construtores conseguiram alcançar tamanha precisão? Alguns estudiosos sugerem que os incas utilizaram métodos especiais de tratamento da pedra, que ainda hoje são um mistério para os cientistas modernos. Às vezes, surgem rumores de que as pedras poderiam ter sido moles durante o processo de tratamento, permitindo-lhes assumir a forma e o tamanho desejados. Mas como isso poderia ter ocorrido? Talvez os incas possuíssem uma tecnologia desconhecida para nós, que permitia manipular os materiais naturais em um nível completamente diferente. Ou, possivelmente, eles utilizaram segredos antigos de magia e conhecimento que foram perdidos com o desaparecimento de sua civilização. Os terraços escalonados, sobre os quais se ergue a fortaleza, também causam admiração. Eles não serviam apenas para a agricultura, mas também faziam parte do sistema de fornecimento de água, direcionando a água da chuva para os cultivos. Essas soluções engenhosas, que os incas integraram em sua arquitetura, causam admiração e levantam novas questões. Como os antigos construtores conseguiram lidar com essa tarefa complexa em altitudes onde o ar é rarefeito e o clima é rigoroso? Quais conhecimentos e habilidades eles possuíam para criar tais estruturas grandiosas nas condições das montanhas? Ao estudar Ollantaytambo, não podemos deixar de nos perguntar o que exatamente inspirou os incas a construir essa monumental estrutura. Talvez a fortaleza não tenha sido apenas uma fortificação defensiva, mas um local sagrado onde eram realizados rituais ligados à sua religião e cultura. As lendas locais falam sobre o fato de que nesse lugar eram guardados segredos que poderiam mudar o curso da história. Mas o que aconteceu com esses conhecimentos? Como uma civilização tão poderosa poderia desaparecer, deixando apenas vestígios de pedra de seu esplendor? Mas isso não é a única enigma relacionado a Ollantaytambo. Ao estudar sua história, nos deparamos com uma série de outros objetos misteriosos espalhados pela terra do Peru. Desde as linhas enigmáticas de Nazca até a majestosa Machu Picchu,
Cada uma dessas localizações traz consigo novas perguntas e descobertas. Quantos mistérios ainda estão escondidos nas profundezas da Terra, esperando para serem descobertos? O mistério de Ollantaytambo ainda permanece sem solução. Por quanto tempo ainda precisaremos estudar as antigas ruínas para entender a verdadeira natureza desse lugar maravilhoso? Talvez sob cada pedra e entre cada terraço esteja escondida uma história que ainda não estamos prontos para ouvir. Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza, é um símbolo de nosso desejo de desvendar os mistérios da antiguidade, e nesse desejo, possivelmente, estão as respostas às perguntas sobre nosso passado e futuro, sobre o que significa fazer parte dessa maravilhosa e misteriosa vastidão. Os mistérios de Teotihuacan, uma cidade sem ângulos retos. Ao nos movermos da majestosa fortaleza de Ollantaytambo para os enigmas do México, entramos em um mundo enigmático. Teotihuacan, uma cidade antiga, onde, segundo se afirma, não há nenhum ângulo reto. Este lugar, construído muito antes da chegada dos astecas, está envolto em um manto de mistérios e enigmas, que, como uma névoa, envolvem suas majestosas pirâmides. A pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, erguendo-se contra o céu azul, parecem nos chamar insistentemente para desvendar seus segredos. Mas quem criou essa cidade enigmática? Quais eram seus habitantes e o que eles tentaram nos dizer através da arquitetura que apenas tentamos entender? Teotihuacan, em sentido literal, é um lugar onde os homens se tornam deuses, e é um dos mais grandiosos e complexos cidades da antiguidade. Seu planejamento, que impressiona pela simetria e harmonia, levanta a questão: como os antigos construtores conseguiram alcançar esse nível de maestria? Os elementos que observamos parecem livres de acidentes, tudo foi planejado com o máximo de detalhes, desde os ângulos até as proporções. Incrível, mas alguns pesquisadores notam uma surpreendente coincidência entre as proporções de Teotihuacan e as construções egípcias. Como duas culturas tão diferentes, localizadas em continentes diferentes, puderam criar arquiteturas tão semelhantes? Isso gera debates entre os cientistas, e cada um deles oferece suas teorias sobre a possibilidade de imigrantes de antigas civilizações terem criado esses impressionantes coincidências. Mas os enigmas dessa cidade não se limitam à sua arquitetura. Pesquisas indicam que em Teotihuacan existia um sistema complexo e altamente desenvolvido de governança e economia. Não se sabe exatamente como esses mecanismos funcionavam, mas isso nos deixa com uma pergunta importante. O que causou seu declínio? Como uma cidade tão grande, habitada por milhares de pessoas, desapareceu, deixando apenas ruínas? Pode estar relacionado a mudanças climáticas, guerras ou conflitos internos, mas nenhuma teoria pode dar uma resposta definitiva. Imersos na atmosfera de Teotihuacan, podemos sentir a respiração da antiguidade, como se, no silêncio, pudéssemos ouvir o sussurro daqueles que um dia caminharam por suas ruas. As paredes dessas pirâmides guardam muitos mistérios, e talvez alguns deles nunca sejam desvendados. Como podemos entender a filosofia antiga, inscrita em cada pedra e cada terraço? O que está além do nosso entendimento esperando para ser descoberto? E embora possamos apenas especular sobre o que aconteceu com Teotihuacan e seus habitantes, esse lugar continua a atrair pesquisadores e aventureiros, cada um deles esperando encontrar respostas para as perguntas que permanecem sem resposta. Mas isso não é a única pergunta que espera seu momento. Há os enigmáticos cultos e rituais, cada nova descoberta abrindo novos horizontes para a reflexão. Quantos mistérios ainda estão enterrados nas profundezas da Terra, esperando serem descobertos? Teotihuacan permanece um código indecifrado da antiguidade. Quanto tempo ainda nos resta para explorar suas ruínas, a fim de entender a verdadeira natureza dessa cidade enigmática? Talvez aqui, entre as pedras e as sombras que elas lançam, estejam as respostas para as perguntas sobre nossa história e cultura, sobre o que significa fazer parte desse mundo complexo e intrigante. Cavernas de Puerto Rico, portas para outros mundos? Ao nos deslocarmos das grandiosas ruínas de Teotihuacan para os enigmáticos subterrâneos de Puerto Rico, deparamos com mais uma enigmática questão, envolta em mitos e lendas. As cavernas deste ilha tropical,
que se estendem mais fundo do que é possível explicar, guardam segredos que, por vezes, parecem inacessíveis à razão. Entre elas, destaca-se um sistema de cavernas conhecido como Caminos del Rio, onde nas paredes é possível ver enigmáticos petróglifos deixados por antigos cultos, sobre os quais sabemos muito pouco. Quem eram esses povos? Quais eram suas crenças e o que tentavam transmitir às gerações futuras através de suas imagens? Os moradores de Puerto Rico acreditam que essas cavernas não são apenas formações naturais, mas verdadeiras portas para outros mundos. Lendas sobre seres subterrâneos que habitam essas profundezas misteriosas são transmitidas de geração em geração. Alguns contam sobre espíritos que guardam suas terras, enquanto outros afirmam que esses lugares são acessíveis apenas em momentos específicos, quando as estrelas se alinham corretamente. Quem sabe, esses mitos não estejam tão distantes da verdade? Pesquisas arqueológicas mostram que nas cavernas foram encontrados vestígios de civilizações que não se relacionam com culturas conhecidas, como os misteriosos taínos ou outros povos indígenas. Como esses antigos povos puderam existir em uma ilha tão remota e deixar esses enigmáticos sinais? Alguns sugerem que eles poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de navegadores antigos que se deslocavam entre continentes, deixando suas marcas em diferentes terras. Outros acreditam que esses petróglifos são nada mais que evidências de antigos deuses transmitindo seus mensageiros. Mas, independentemente disso, esses enigmáticos sinais na pedra continuam a atrair pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Com cada nova descoberta, com cada novo petróglifo encontrado nas cavernas escuras, as perguntas aumentam. O que está além dos limites do visível? Quais eram as tradições e rituais desses povos que deixaram esses sinais no subsolo? E, acima de tudo, o que aconteceu com eles? Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas fragmentos de informação que tentamos interpretar com dificuldade? Imersos na atmosfera dessas cavernas, podemos sentir como o ar frio penetra nos pulmões, como os sons das gotas de água ecoam no silêncio, criando uma sensação estranha, como se os próprios espíritos da antiguidade sussurrassem em nossos ouvidos. Essas paredes viram muito, e possivelmente guardam respostas para as perguntas que nos incomodam há séculos. Qual é a verdadeira natureza dessas cavernas misteriosas? Elas realmente são portas para outros mundos, ou são apenas mitos criados pela imaginação de pessoas tentando explicar o inexplicável? Como podemos desvendar esses enigmas quando nem sabemos quais eram os planos daqueles que deixaram suas marcas na pedra? Talvez nas profundezas dessas cavernas estejam escondidos não apenas artefatos e antigos sinais, mas também respostas que foram perdidas, mas ainda esperam seu momento. E embora possamos apenas especular sobre o que ocorre sob a terra, uma coisa permanece inalterada. Os mistérios de Puerto Rico são apenas uma parte de uma maior tapeçaria de enigmas que guardam as antigas civilizações. Quantos desses lugares ainda aguardam sua descoberta e quais mistérios eles podem revelar para nós? Templo de Quetzalcóatl, grandiosidade criada em uma noite? Ao nos movermos das cavernas escuras de Puerto Rico para os espaços claros da antiga México, nos deparamos com um mistério envolto em mitos e lendas. O Templo de Quetzalcóatl, em Chichén Itzá. Este grandioso templo, construído, segundo as lendas, em uma única noite, tornou-se símbolo de realizações arquitetônicas incríveis e profundas crenças espirituais dos antigos maias. Como poderia uma estrutura tão grandiosa surgir em tão curto espaço de tempo? O que esconde este impressionante monumento erguido, segundo os boatos, com a ajuda de forças sobrenaturais? De acordo com as tradições, o templo foi criado com a ajuda do deus Quetzalcóatl, que simboliza sabedoria e força criadora. A lenda conta que, em uma noite em que os céus estavam cheios de estrelas, o deus desceu à terra e, utilizando seus poderes mágicos, rapidamente ergueu esta grandiosa construção. Mas como poderia tal milagre ter ocorrido? Talvez não seja apenas um mito, mas uma expressão de profundo respeito pela arquitetura e matemática que eram características dos antigos maias. No entanto, o próprio templo e seus criadores guardam muitos mistérios. Cada equinócio de primavera em sua escada cria um espetáculo único.
Uma cobra parece crawling pela escada, um jogo de luz e sombra criado com precisão pelos arquitetos. Este fenômeno óptico, que causa admiração e respeito, nos faz refletir. Como os antigos povos podiam prever com tamanha precisão o movimento do Sol? Quais conhecimentos e tecnologias eles utilizaram para criar um efeito que ainda impressiona os cientistas modernos? Existem diversas teorias sobre como este templo foi construído. Alguns pesquisadores sugerem que os antigos construtores utilizaram complexos mecanismos e tecnologias de construção que possivelmente foram perdidas ao longo do tempo. Outros acreditam que forças além do nosso entendimento participaram desse processo. Mas, independentemente disso, o Templo de Quetzalcóatl permanece como símbolo não apenas de genialidade arquitetônica, mas também de profundas crenças espirituais que permeiam cada detalhe de sua construção. Com cada novo estudo e descoberta relacionada a este templo mítico, surgem novas perguntas com ainda mais força. Quais eram os verdadeiros objetivos dos criadores desta grandiosa construção? O que eles tentavam transmitir às suas gerações futuras através deste impressionante monumento? E possivelmente o mais importante, quais mistérios ainda estão escondidos nas profundezas de suas paredes? Ao mergulharmos na atmosfera de Chichén Itzá, podemos sentir como o sol aquece nossos rostos e como o vento sussurra histórias antigas gravadas na pedra. Cada passo por esta terra nos lembra de que, apesar de todos os nossos avanços, ainda estamos em busca de respostas para perguntas que nos incomodam há séculos. Qual é o verdadeiro significado do Templo de Quetzalcóatl? E quais outros mistérios ainda guardam as antigas civilizações? Em um mundo cheio de mistérios e enigmas, podemos apenas especular sobre quais descobertas ainda estão por vir, sabendo que cada nova resposta abre as portas para ainda mais perguntas. No final, vale lembrar que muitos desses grandiosos monumentos não são apenas belos marcos, mas também partes oficialmente reconhecidas de nosso patrimônio histórico. Eles se erguem como silenciosos testemunhas de antigas civilizações, que deixaram para trás um grande número de enigmas que exigem solução. Cada um deles, desde o Templo de Quetzalcóatl até outros locais notáveis, como os enigmáticos megalitos de Stonehenge ou as grandiosas pirâmides de Gizé, nos enche de emoção e admiração, nos fazendo refletir sobre quais mistérios podem estar ocultos em suas paredes. Mas mesmo hoje, apesar de todos os avanços da ciência e da arqueologia, eles continuam guardando mais enigmas do que respostas. O que nos move, nós, modernos buscadores de aventuras, ao olharmos para esses monumentos? Qual mensagem possivelmente nos deixaram seus criadores? Quais histórias que ainda não conhecemos aguardam seu momento para serem reveladas? Enquanto exploramos esses antigos locais, podemos apenas especular sobre o que está oculto por trás de seus paredões de pedra. Quais são seus pensamentos? Quais dessas obras arquitetônicas você gostaria de visitar pessoalmente? Quais enigmas relacionados a elas despertam seu interesse especial? Escreva nos comentários quais construções o impressionaram mais e por quê. Não se esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, pois ainda temos muitos contos fascinantes e enigmas do mundo inteiro esperando para serem ouvidos. No final das contas, o mundo está cheio de mistérios, e cada nova história pode abrir seus olhos para algo absolutamente surpreendente. Quais outros segredos do passado ainda não desvendamos?